Você já se perguntou por que as pessoas ruins sempre se dão bem na vida e parece que as pessoas honestas sempre vivem em desvantagem levando azar? Eu tenho certeza que você conhece aquele sujeito que dá trabalho para a polícia, que já levou não sei quantos tiros, que já levou não sei quantas facadas, que já pegou tantos acidentes e tá aí solto, gozando de uma boa saúde. Eu tenho certeza também que você conheceu aquela pessoa honesta, que foi um bom pai de família, um bom marido, um servo de Deus, uma boa pessoa e de repente no primeiro acidente que a pessoa teve, um acidente bobo, de repente essa pessoa perdeu logo a vida. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Alexson Marcos. Se essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Eu já peço que você se inscreva se você gostar do nosso conteúdo, e você que já é inscrito, não se esqueça de dar o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Por que as pessoas ruins sempre parecem levar vantagem nessa vida e as pessoas boas, os honestos, os que são justos, parece que sempre vivem levando azar, parece que vivem o tempo todo sofrendo e parece que não tem uma vida boa? Esse é um questionamento dos apóstolos, esse é um questionamento dos profetas, esse é um questionamento de toda a humanidade. Eu tenho certeza que também você já se perguntou. Eu vou te responder hoje. Primeiramente quero levar você ao Salmo 73. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Pois não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugar escorregadio, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos dos terrores. Até aqui nós vamos ler esse texto e você percebe que essa também era a preocupação de Asaf, o escritor desse salmo. Isso abalou muito a sua fé, de maneira que ele ficou muito perturbado, ele não conseguia se concentrar, a fé dele começou a falhar, porque ele pensava, bem, não vale a pena eu ser justo, eu ser fiel, se eu não tenho nenhum retorno em troca disso, se em troca disso o que eu recebo são só desvantagens. E a partir de agora eu pretendo ajudar você. Talvez você esteja muito afligido, muito perturbado, porque você sempre vê esse tipo de coisa acontecer. Eu quero que você acompanhe comigo aquela parábola dos dois fundamentos, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. O próprio Jesus diz assim: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você sabe o trabalho que dá para uma pessoa fazer uma casa sobre a rocha, para abrir os alicerces em uma rocha, e a partir dali construir a sua habitação? Você imagina, você deve imaginar comigo que isso deve dar um esforço muito grande, isso deve dar um desânimo. Você faz isso debaixo do sol, debaixo da chuva, na sombra, as suas mãos ficam encalejadas, você sente o cansaço físico, você sente o desânimo existencial ao saber que o trabalho é muito grande, mas ainda assim você consegue construir com muito esforço. Porém, quando você termina de fazer os alicerces, o seu companheiro do lado, o insensato, já está morando na casa dele há muito tempo. Ele terminou primeiro do que você. Quando você terminou os alicerces, ele já estava morando há muito tempo. Isso pode deixar você um pouco indignado, mas é assim que acontece com os ímpios. Porém, e aqui está a explicação, aqui está o porém de toda essa história, vieram as provações, vieram ataques de todos os lados. Diz a Bíblia que vieram a chuva, ataque de cima, sopraram os ventos, ataque dos lados. Os rios encheram, ataques de baixo, ataques de todos os lados. Porém, adivinha qual foi a casa que caiu primeiro? Pois é, a casa do homem insensato, que não teve o mesmo trabalho, que não encalejou as mãos, que não suou, que não se esforçou, que não colocou o joelho no chão, que não jejuou. Foi a casa desse homem que caiu primeiro. Agora, a casa daquele que
custou todo o seu trabalho, todo o seu esforço, que fez os calos nas mãos, que jejuou, que orou, que fez os calos no joelho, essa casa subsistiu a todas essas provações e permaneceu de pé. Saiba que as provações foram as mesmas para as duas pessoas, porém, somente um teve base, teve fundamento para permanecer de pé. Pois é, assim é o insensato, assim é o homem ímpio. Ele começa primeiro do que você, ele termina primeiro do que você, ele mora na sua casa primeiro do que você, ele tem vantagens primeiro do que você. Porém, é tudo passageiro, meu irmão. Não fica triste não fica com inveja dele, porque é tudo passageiro. No dia da provação, você vai ficar de pé, porque a tua casa não foi feita na areia. Você vê como a narrativa bíblica está tão interligada em harmonia, que aquilo que Jesus falou sobre os dois fundamentos, e o que eu acabei de falar também, tem completa ligação com o que nós lemos no Salmo 73. O Salmo 73, no versículo 5, você leu comigo que os ímpios, eles não têm o mesmo trabalho dos justos. Eles não são afligidos pelas mesmas preocupações dos justos. Por isso ele consegue tudo mais rápido. E agora, o justo, ele tem todo esse trabalho, toda essa preocupação, porém, ele está plantando raiz, ele não está fazendo uma armadilha para ele. Pense comigo na dificuldade que é uma pessoa construir a sua casa sobre a rocha e uma pessoa construir a sua casa sobre a areia. A pessoa que constrói a casa sobre a areia, ele não tem nenhum trabalho de cavar, de escavar o solo para colocar ali as pedras, de maneira alguma. A pessoa que constrói sobre a areia, na analogia bíblica, ela só pega os tijolos e coloca em cima da terra, e a partir dali vai colocando o cimento e vai construindo. Não tem base, não tem consistência, no primeiro vento ele cai. E diz a Bíblia, e aqui eu quero que você medite comigo lá no Salmo 1, diz a Bíblia que o homem que medita na palavra de Deus é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cuja folhagem não murcha e o tempo todo dá fruto. Ou seja, a pessoa que constrói a casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, ela tem raiz, ela tem consistência. Quando vier o temporal, ela está firme porque ela está sendo alimentada pela seiva da palavra de Deus, pela água da palavra de Deus. Agora, aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, diz o Salmo 1 que eles não prevalecerão na congregação dos justos. Eles serão soprados como uma palha que se joga ao vento. Pois é, assim são eles. A vantagem deles, a vitória deles é só por um tempo. Depois, eles caem, todos eles caem e você permanecerá de pé. Eu espero que esse vídeo tenha ficado muito claro para você e repito, o homem mau, ele só se dá bem, ele só se leva vantagem por um tempo, porque ele vai pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais rápido, ele sempre pega atalhos, mas chegará um dia em que tanto o bom quanto o mal serão provados, e o ímpio cairá e a sua memória desaparecerá, pois ele será lançado como palha ao vento, porém você permanecerá, porque a sua casa está edificada sobre a rocha. E sabe quem é a rocha? A rocha é Jesus, que os construtores rejeitaram, diz a Bíblia. As pessoas rejeitam essa rocha, porque nela o trabalho é difícil de fazer, nela não é tão fácil de se firmar, porém, quem consegue com muito esforço, com muito suor fazê-lo, permanecerá para sempre, porque está fundamentado na rocha que é eterna. Deus abençoe a você. Se você tem alguma dúvida, se você quer compartilhar alguma experiência em relação a isso, deixa aqui nos comentários, vamos interagir. E se esse vídeo foi importante para você e ajudou na tua edificação espiritual, se esse vídeo ajudou você a fortalecer a sua casa sobre a rocha, compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa assistir esse conteúdo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.